noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nessa casa. É uma casa muito acolhedora, eu adoro vir aqui, não é a primeira vez. Então, fico muito feliz sempre que eu tenho essa oportunidade e que o tempo permite. Eu achei muito interessante que hoje nós vamos falar da missão dos pais da visão espírita. E o início, toda a harmonização, ela veio falando da família. E na realidade, para eu começar esse tema realmente, não há como eu começar a abordar e falar dos pais sem falar da família. Então, eu trouxe o primeiro slide, que é esse aqui, falando do que seria o conceito de família na atualidade. Eu coloco aí várias ilustrações que a gente consegue ver através das silhuetas, dos bonecos que estão ali ilustrados, vários tipos hoje, de formatação de família que nós temos na sociedade. A gente vem, de épocas em que achava-se que a família, quando era construída, precisava de um homem, de uma mulher que se casavam e que depois queriam construir uma família, geravam filhos através do ventre da mulher. Então, esse é o conceito que a gente traz ainda remotamente de família. Só que a família, na atualidade, hoje em dia, ela é um pouco diferente. A gente vê famílias homoafetivas, a gente vê famílias com 2 pais, 2 mães, a gente vê famílias sem pai nem mãe, que são avós que cuidam dos netos, ou vê famílias de amigos que estão morando juntos. Então, esse conceito de família, para a gente começar a falar do que vem a ser a missão dos pais, a gente primeiro vai conceituar a família. E aí, dentro do que a gente encontra na internet, numa fonte que é do Jus Brasil, que é um site bem informativo e bem sério, eles trazem para a gente o conceito de família falando assim: a família dos dias atuais possui como premissas o afeto e a dignidade da pessoa humana e vai além de um meio familiar, constituído pelo casamento e unido pela herança genética. Agora, são os laços afetivos que determinam as relações familiares. A ideia da família pós-moderna é ampliativa, ou seja, a família que se assemelha ao modelo anterior, estruturalmente, não deixou de durar e muito menos deixou de ser protegida. Na realidade, ela passou a coexistir com os outros diversos modelos familiares. Nós temos que começar a entender esse conceito, para daí então a gente entender assim, qual a missão dos pais. Mas quando a gente pensa que as famílias hoje em dia podem ter outro tipo de constituição, daquela tradicional que a gente aprendeu há muitos anos atrás, na realidade, quem é o pai da família e quem é a mãe da família? Porque a gente começa a falar da missão dos pais na visão espírita. E aí a gente vê uma ilustração aqui que qualquer um desses personagens da ilustração poderia assumir o papel de pai ou o papel de mãe. Então, a gente traz uma nova palavra que, para mim, quando a gente começa a pesquisar, a gente acha termos novos e é importante trazer, que é uma palavra chamada maternagem. Hoje em dia, dentro da figura da família, não há necessariamente precisar da mãe biológica, que é que ocupa o papel de mãe, ou do pai biológico, que ocupa o papel de pai. Vão existir figuras dentro daqueles contextos, daquelas famílias que nós vimos, que alguém ali vai fazer o papel de maternagem ou de paternagem. E aí o que vem a ser o conceito de maternagem? O termo maternagem, ele é utilizado em áreas como a psicologia e a enfermagem para designar o cuidado de mães ou outros cuidadores com crianças sob sua responsabilidade. Mas podemos expandir essa ideia para se relacionar às tarefas de educar e cuidar de quem se toma por filho ou filha, ou até aos cuidados com alguém, de certa forma, dependente da pessoa que ou materna, ou a materna.
Apesar de geralmente associada a crianças, a maternagem não se restringe a elas, podendo abranger adolescentes e mesmo os adultos. Vocês sabem que quando os nossos pais, eles chegam a uma certa idade, a gente vem a cuidar das pessoas idosas, dos pais, dos avós. E naquele momento ali, mesmo nós sendo mais novos do que eles, a gente assume o papel de maternagem, porque é quem cuida, é quem zela, é quem dá o conforto necessário para a sobrevivência e proteção daquela pessoa. É lógico que quando a gente fala de maternagem, a gente acha que é aquele bebezinho, a criança. Mas os adolescentes também, muitas vezes, eles vão parar, órfãos em lares diferentes e vai precisar de uma figura ali que, no caso, vai exercer o papel de maternagem. Então, a gente começa a entender o conceito de família e quem assume aí a figura do pai e da mãe na família. E independente de opção sexual, de gênero, tá? A gente está falando da pessoa que se prontifica e que vai ter esse dever de cuidado. Analisando agora espiritualmente. Mas a gente não tem como analisar família, conceito de família espiritualmente, se a gente não partir da premissa da reencarnação. Todos nós aqui espíritas partimos dessa mesma premissa que acreditamos em reencarnação, que nossa vida ela é imperecível, a nossa vida espiritual ela é única, nós viemos e nascemos uma vez como espíritos simples e ignorantes e não mais morremos, a nossa vida é única. Essa que hoje em dia está aqui atribuída a nós de carne, com esse corpo, cada um com o seu, essa sim é perecível, a nossa vida verdadeira ela é imperecível. Por que a gente precisa partir desse princípio? Para poder entender melhor o porquê que a gente nasce na família que a gente nasce. E só começando a ter noção que a gente vem de vidas pregressas e caminha para um futuro, é que a gente vai conseguir entender por que eu estou nessa família, por que eu nasci nessa casa, por que eu nasci nesse lar, nesse país, nesse bairro. Porque, na realidade, bem antes a gente faz uma coisa chamada planejamento reencarnatório. Eu não sei se todos aqui já escutaram falar, mas tem um livro chamado, eu coloquei até aí, O Missionário da Luz, no capítulo 13. Tem um capítulo somente falando de reencarnação. E eles citam, dão exemplo da reencarnação de Segismundo. Quem já estudou sabe, porque esse nome fica gravado, É um nome, para mim, muito feio, Coitada da pessoa, mas é um nome que tem lá e eu não posso mudar. Então, assim, na realidade, Segismundo precisa reencarnar como espírito. Só que existe uma programação reencarnatória de 3 pessoas. O Segismundo, o espírito que está na erraticidade, que é no plano espiritual para reencarnar, e 2 pessoas já encarnadas na Terra. Na realidade, essas 2 pessoas chamam-se Adelino e Raquel no romance. O que acontece? Essas 3 pessoas, elas tiveram um problema, umas 3, 4 reencarnações passadas. Na realidade, Segismundo, ele tira a vida de Adelino por paixão louca e desenfreada que ele teve a Raquel, que os 2 eram casados. E aí ele mata o Adelino, e por matar o Adelino, que era na época, tempos atrás, o marido dela, ela fica desonrada, por ter tido um amante, e ela vai parar numa casa, no prostíbulo. Então a vida dela totalmente cai, e ela tem ódio depois, do Segismundo, assim como o próprio Adelino, que é, morto por ele. Então existe ali um triângulo de ódio muito grande. O que a espiritualidade faz? Ela começa a reencarnar esses espíritos em posições diferentes, amansando e abrandando e, assim, trazendo à tona o sentimento de compaixão, e de amor ao próximo. Até que, depois de algumas encarnações, a espiritualidade programa a reencarnação de Segismundo. Aí, olha só, eles fazem uma programação, os 3 juntos na espiritualidade, com seus mentores, com os espíritos, que estão acolhendo, e que eles precisam resgatar aquele ódio. E a Raquel e o Adelino aceitam que vão vir, se casarem e ter um filho que vai ser o Segismundo. Que através do amor eles vão encerrar, esse problema deles do passado. Aí tudo bem, eles vêm antes, reencarnam,
né? Eles casam, tem um filho pequeno ainda, e Segismundo precisa reencarnar. E aí Adelino está muito impaciente em casa, muito nervoso, agitado. Por quê? Porque a presença do Segismundo já na proximidade para reencarnar, que a espiritualidade começa a trazer, incomoda, porque ele é um algoz do Adelino. Então vocês imaginam que a espiritualidade tem que trabalhar para acalmar toda aquela situação da casa, para que os dois possam ter realmente, né, o amor conjugal, para dali sim nascer o Segismundo. E aí eles utilizam a criança, que é o filho pequeno, através da oração. A criança comove o pai dorme em desdobramento e encontra o Segismundo, e ele vê realmente em desdobramento o Segismundo arrependido, e ele reafirma a missão lá da programação reencarnatória, que ele aceita o Segismundo reencarnar como filho. E aí então eles dormem, tem uma noite de amor e o Segismundo reencarna. Na realidade, quem puder ler o capítulo todo é belíssimo, porque assim, mais de 100 espíritos de luz contribuem na hora, irradiando e emanando pensamentos positivos para eles não falharem e para o Segismundo não desistir de reencarnar. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque, na realidade, a gente faz uma programação dessa. E muitos filhos que chegam até nós, chegam dessa forma, com essa programação, essa trabalheira toda que a espiritualidade tem. E aí, qual é a missão do pai? Deixar o filho, como a gente viu aí no texto, né, na mensagem inicial, perdido, uma criança desamparada? Não pode ser. A gente tem que entender que se aquele espírito vem para nós no nosso lar, tem um porquê. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E aí a gente tem a preparação também dos pais no mundo material. Porque até então isso está se fazendo, né, acontecendo a preparação do mundo espiritual. E aí a gente tem os pais que desejam muito ter filhos, tem os pais que não desejam ter filhos, tem aqueles que desejam muito, mas não conseguem. Muitos não conseguem por conta dessa repulsa que o espírito tem. Ele quer reencarnar, mas a mãe não aceita ou o pai não aceita. Ou os pais querem que aquele espírito reencarne, mas o espírito sabe que os pais foram algoz dele e ele vem e tem um aborto espontâneo e não fica. Né? Isso tudo assim, existem várias, eu estou simplificando, tá? Mas existem várias situações do porquê que isso tudo acontece. E aí muitos, né, falam assim, eu não quero ser pai, eu não vou ser pai, eu não vou ter filho. E aí se casa, não tem filho, e aí se separa, e conhece uma pessoa que já tem 2, 3 filhos, mas se apaixona, vai morar junto, e aí começa a ter uma porção de enteado ou enteada. E aí quem exerce o papel de maternagem? A madrasta ou padrasto. Por que às vezes esses enteados, né, que são os filhos de coração, chegam? Chegam porque muitos desses espíritos não conseguiriam reencarnar pelo ventre da mãe, né, naquela situação de casal antes de relacionamentos anteriores. Então a espiritualidade tem uma trabalheira enorme, mas ela dá um jeito, porque se a gente tiver que fazer parte da educação e do resgate com aquela criança, realmente ela vai chegar até nós de alguma forma para a gente exercer esse papel. E aí pronto, reencarnamos, olha que lindo. Todo mundo ama, né? Então, olha só as criancinhas lindas, chegam até o mundo, e agora, gente? O porquê da infância? Porque todo mundo recebe um bebezinho desse, um pouco mais novo, né? Só gracinha, só amor, cada dia um progresso diferente, cada dia, né, uma gracinha, e você fica apaixonado e ama aquela criança, né? Faz tudo por ela, quer comprar o mundo, né? Quer deixar a vida por ela, não é assim que a gente faz? E aí a gente tem que começar a perguntar por que a criança precisa passar pela infância. Tem pessoas que falam assim, para de ficar reclamando com essa criança, fica falando 1 hora explicando as coisas para ela, é uma criança, não está entendendo nada que você está falando. Realmente é uma criança, mas e o espírito dessa criança? Quantos milhões de anos já podem ter? Quantas centenas de anos pode ter? Então a gente está falando e está educando ali, doutrinando aquele espírito. E aí o porquê que precisa da infância? Porque esse espírito que reencarna, ele precisa esquecer do passado. Porque se ele souber
aqui, no momento que ele começar a ter consciência, o que ele fez, ele vai ter remorso, ele vai ter vergonha, ele vai assim, se envergonhar, vai se melindrar tanto que não vai evoluir. Ele vai se esconder o tempo todo, ele não vai se socializar com as pessoas que ele precisa resgatar, ele não vai conseguir ter afeto ou gerar afeto pelas pessoas que ele se lembra que causou a ele um mal ou ele fez um mal. Então o que vai acontecer? Ele não vai evoluir, ele vai se cristalizar e com certeza não vai nem cumprir a missão aqui. Então a infância ela vem dessa forma e a criança vem daquela forma ainda assim, um pouco debilitada, né? Um pouco fragilizada. Por quê? Porque ela precisa gerar esse compromisso de alguém cuidar dela, para gerar a ligação, o elo com alguém, que é justamente com quem vai precisar resgatar tudo aquilo que algum dia, né, não foi resolvido. Mas isso é o motivo e a importância da infância, no caso, para o espírito que está reencarnando. E qual é a importância da infância para os pais? Imagina o Segismundo chega lá na casa do Adelino, grande, barbudo, e fala assim: cheguei, eu quero seu amor, entendeu? Porque eu estou muito arrependido do que eu fiz com você. O Adelino vai falar assim: vai embora, você me matou na encarnação passada, tu tá louco, eu não confio em você, eu não quero você na minha casa, não é isso? Ah, mas aí o Adelino não se lembra, nem o Segismundo, mas ele chega lá barbudo, né, aquele cara todo estranho. Olha, eu quero que você seja meu pai, você consegue me amar em uma semana? Não é assim, né? Você não consegue ter essa empatia, né? Salvo alguns encontros espirituais que a gente tem, né? Que encontra uma pessoa, nossa, parece que eu te conheço há anos. Não é assim que funciona. Então é importante a infância para os pais, porque é esse momento de debilitação da criança, de fragilidade daquele serzinho, que vai gerar empatia, que vai gerar o amor, o compromisso de afeto para amar aquela criança, que na realidade é o espírito que precisa ser amado, porque precisa ser resgatado por algo que não ficou bem resolvido. Então, na realidade, a gente vê ali, né, as famílias todas com crianças que na realidade estão reconciliando com os adversários do passado, porque na realidade ninguém sabe quem foi quem. Então, isso daí é uma misericórdia divina que a gente tem. Porque se eu chegasse aqui hoje, eu tenho certeza que nós todos aqui temos algum elo juntos, né? Porque a gente está todos em Maricá, no mesmo grupo espírita, no mesmo Selmar, né? Se não é aqui, no outro, mas a gente está sempre se encontrando, então a gente tem afinidade espiritual. Então, com certeza, com cada um daqui, eu devo ter algum resgate, por mínimo que seja, ou alguma pessoa dali há necessidade para minha evolução também, ou porque eu errei, ou porque aquele espírito está aqui para me ajudar a progredir. Todos nós estamos comprometidos, geralmente é assim, a gente vem sempre juntos, muitas vezes. Aí você imagina se eu chego aqui e falo: nossa, Fernanda, eu fiz uma besteira com ela, eu entrar ali e falo assim: caraca, a Jussara está ali, não vou fazer a palestra não, eu ia sair por ali, ó, não é? Então, a gente tem essa dádiva do esquecimento. Então, a gente tem que aproveitar. Porque é como zerasse, né? Vamos zerar a briga? Vamos zerar a briga daqui para frente? Ninguém mais fala nisso? Poxa, Deus faz isso com a gente. Faz a gente zerar a briga. Agora, daqui para frente é uma nova oportunidade. Eu nem me lembro do que aconteceu, já esqueci. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, a gente vai ver lá a missão dos pais. Kardec pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Muitos pais se culpam, né? Porque na realidade fazem tudo pelos filhos, a melhor educação, os melhores colégios, né?
tudo que possa oferecer assim para favorecer o crescimento. E às vezes, né, nutrem de bons valores dentro de casa. Não quer dizer que são pais desregrados, pais que realmente dão orientação religiosa, orientação esportiva. E aí aquela criança vai para a adolescência, vira um jovem totalmente desregrado, né, parte para um caminho errado. E aí a gente, como pai, né, ou como pessoa que exerce esse papel, não pode se culpar, porque todo espírito tem o livre-arbítrio, né? Todo espírito tem a escolha e o livre-arbítrio. E aí, a missão do pai é cuidar e fazer o melhor. Mas a escolha daquele espírito não vai ser da responsabilidade mais do pai, depois que ele está totalmente encarnado, que ele já é adulto e que pode realmente escolher os seus caminhos. Na pergunta 582, pergunta-se assim: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem mais uma vez: é, sem contestação, possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, a gente vê a resposta do que eu estava explicando. A missão dos pais é combater as más inclinações, é realmente tentar ajudar o desenvolvimento daquele espírito. Agora, se ele não fizer, porque achar que é mais importante estar lavando o carro, conversando na esquina, cuidando do jardim e deixando os filhos soltos, aí sim ele vai ser responsável se os filhos realmente não passarem nas provas que tem que passar. Mas se de antemão ele fizer de tudo, e aí a responsabilidade fica sendo desse espírito por conta do seu livre-arbítrio. E a missão dos pais, na visão espírita, resumindo, seria o quê? Combater as más inclinações desse espírito reencarnante, acompanhar a entrada na adolescência. Por quê? Porque na realidade, todo mundo sabe que, todo mundo não, né? Mas assim, nós que estudamos o espiritismo sabemos que a reencarnação ela não é pronta no momento do nascimento. O espírito ele vem reencarnando durante a primeira infância, tudo. Por isso que algumas crianças, né, vêm muitos amiguinhos imaginários, conversam muito, e muitas vezes são os amiguinhos imaginários, espíritos, né, que estão ali para acolher, são às vezes o anjinho da guarda dela, são outros amigos e crianças desencarnadas, às vezes são espíritos que influenciam para o mal, mas às vezes são os que ajudam na evolução. Porque a criança dorme mais do que fica acordada ainda. Ela está mais em desdobramento no mundo da erraticidade do que na realidade no mundo físico, né? Quer dizer, no mundo espiritual do que no mundo físico. Só que ela vai reencarnando, chega a adolescência. Quando chega na adolescência, que aquela criança vai para a adolescência, chegou ali, pronto, ela está totalmente reencarnada. E aí vem um conflito, vem a rebeldia. Sabe por quê? Porque o caráter daquele espírito está totalmente formado ali naquele indivíduo. E aí ele se vê com as provas que ele está trazendo, com tudo aquilo que ele se comprometeu com uma vida nova. Então, é um conflito emocional espiritual que o adolescente passa enorme. Por isso que, nesse momento, a figura dos pais ou de quem está orientando é muito importante. Se você firma bons valores na primeira infância, na criança, se você conversa, fala, aquilo tudo vai internalizando. E quando o adolescente, mesmo na rebeldia do adolescente, ele tem a noção do certo e do errado. Ele tem a noção do bem e do mal. Porque não diz todo, né, a lei divina está gravada na nossa consciência, o germe divino está lá. Começou a molhar, começou a germinar. E aí germina todos os
sentimentos, né? O ódio, o amor, o ciúme, a inveja, tudo. E aí tem que saber lidar com isso. E aí é onde a gente é colocado às provas. Germinou, né, o sentimento da raiva lá no adolescente. E agora? Tem que saber lidar com a raiva. A mãe não quer deixar sair. Ah, germinou agora o sentimento do orgulho. A minha amiga disse que eu sou feia, eu sou mais bonita que ela, não é assim? E aí são os sentimentos todos que o adolescente vai chegando e não sabe como conciliar. Então, os pais, para esse novo jovem chegar na reencarnação completa e bem aprumado, precisa estar perto, precisa realmente conversar. Sabe por quê? A educação dá muito trabalho. É natural, né? Educar dá trabalho. Sabe por que dá trabalho? Porque aquela criança que tem 6 anos chega para o pai, meia-noite, na hora que você está quase dormindo, fala assim: papai, quero conversar. Aí você fala: meu filho, mas a gente conversa, né? Vamos dormir, olha a hora, papai está cansado. Gente, uma criança para falar que quer conversar ou falar algo, isso demora muito a sair dela. Um adolescente para chegar, preciso contar uma coisa. O pai tem que parar tudo e escutar. Porque o adolescente, ele tem as travas da insegurança. E os pais, às vezes, estão muito distantes deles. Mas distante não porque os pais são distantes, por conta da consequência do conflito que ele vive, que a criança vive, de insegurança, de aceitação, de dúvidas. Então, educar dá trabalho. Porque você já imaginou, à meia-noite, você sentar para conversar e às vezes até 2 horas da manhã conversando? Mas é aquele momento que o espírito está aberto para escutar. Então, educar dá trabalho, mas é importante saber que é uma missão, porque isso também não é para a vida toda, né? A antena do pai é ligada a vida inteira, né? Da mãe também. Mas o educar nesse momento não é para a vida toda, é muito gratificante, porque são os momentos pontuais que mais tarde vão dar os bons frutos. Aí a gente tem a responsabilidade na formação realmente do caráter desse indivíduo. E quais são as influências que esse espírito vai sofrer? Ele vai sofrer as influências das vidas pregressas, né? Lembra lá dos algozes, dos obsessores, de tudo, né, que ele tem que resgatar, ou pelas provas dentro do programa reencarnatório que ele escolheu. Ele tem a influência da orientação dos pais e tem a influência do meio em que vive. Aí eu vou parar para mostrar essa figura aí, olha, a influência do meio que vive, as crianças tudo no celular, no tablet ali. Tem uma história que é uma introdução a um trabalho de um programa de prevenção contra acidente de trabalho. E aí o vídeo que passa é assim, a criança entrando no carro, porque criança adora imitar os pais, né? Ela entra no carro pequenininho de 4 anos, senta, põe a chave na ignição, ajeita o banco, põe o cinto de segurança e põe a mão para fora. Celular, pai. Tem noção? O que os pais mostram para os filhos é o que os filhos fazem. A criança acha que para dirigir o carro tem que estar com o celular na mão. Porque o exemplo que o pai dá todo dia quando leva a criança para a escola, pega no trabalho, é estar falando no celular, não é conversando com a criança. Então a criança pensa: eu vou botar o cinto de segurança, eu vou botar a chave, mas eu preciso do celular na mão para o carro andar. Vocês têm noção quanto é importante o exemplo? Porque às vezes a criança pode parecer que não está escutando, mas quando ela vai para a adolescência e vai, né, lá jovem, aí fala assim: caramba, meu pai fazia isso, né? Minha mãe fazia aquilo. O que vem na lembrança visual é o exemplo das atitudes que os pais faziam. Então, esse exemplo de pegar o celular, a gente não gostaria que o nosso filho imitasse a gente dirigindo assim. Então, a gente tem que se preocupar muito com as nossas atitudes diárias dentro de casa, porque esse meio aqui que está influenciando essa criança está dentro de casa. É a porta aberta para o mundo dentro de casa. Eles não estão soltos na praça, perdidos e abandonados. Não estão correndo o risco de uma onda numa praia sozinha. Eles estão dentro de casa. Então, qual é o meio que, né, nós estamos oferecendo aos filhos para influenciar eles para o futuro? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala lá: honrai vosso pai e vossa mãe. E aí vem dizendo assim: honrai a vosso pai
e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí vem falando lá a orientação. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Por que a gente, quando fala de missão dos pais, tem que falar de que nós, como os pais, temos que honrar os nossos pais? Lembra do exemplo? Um filho que vê seus pais cuidarem dos avós, darem conforto e segurança na velhice, certamente vão ser filhos que vão cuidar bem, né, da gente. Não que isso daí seja feito com a intenção, né, de ser bem cuidado, mas sim no exemplo para se cuidar de qualquer idoso que no momento de fragilidade esteja precisando. Então nós podemos ser pais, mas somos filhos também. E como os nossos pais, a gente pode falar assim: ah, mas isso a gente está falando para quem tem um pai bacana, não é isso? E uma mãe bacana. E aí vem dizendo assim ainda no Evangelho: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Não compete a estes censurá-los. Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Pessoas falam assim: eu não vou cuidar do meu pai. Eu não vou. Porque você não teve o pai que eu tive? Meu pai me abandonou. Minha mãe não quis nem saber de mim, deixou no orfanato. Eu não tive mãe, cuidei. Quem cuidou foi minha avó. Eu não quero saber, não é? A gente escuta muito isso. Então é difícil a gente, como espírita, tentar explicar isso para uma pessoa, né? Se a pessoa tem uma revolta que foi abandonado. Mas aí a gente tem que lembrar de uma única coisa: a gente só está encarnado aqui por conta de um pai e de uma mãe. Então, por gratidão, a gente já deveria cuidar dos nossos pais, né? A gente não precisa ter o amor como um pai que foi presente, mas por gratidão, todos nós devemos cuidar dos nossos pais ou de quem cuidou da gente, até daqueles pais que foram os pais ausentes. Se a gente souber onde está, numa necessidade futura, por gratidão, a gente deve fazer. Porque se a gente deve ter a obrigação até com o inimigo amar, imagina com o pai que nos trouxe, que nos deu essa permissão. Tem uma fila de espírito para reencarnar e uma opção de casal hoje em dia não querendo ter mais filho. Então eles ficam pedindo pelo amor de Deus que querem reencarnar e as pessoas não querendo ter mais filhos. Então, quando a gente chega aqui, aquela frase que existia: eu não pedi para nascer. Mentira, pedimos sim. Pedimos e imploramos, porque era uma forma de evolução mais rápida. Então, a gente somente por gratidão que seja, nem que não tenha amor ou um sentimento maior, a gente tem que ter, né, esse pensamento, pagar na realidade o mal. Mas a gente também tem que pensar que a gente tem dois tipos de parentela: aquela parentela corporal e a parentela espiritual. Muitos pais nossos, né, que ocupam esse papel de paternagem ou maternagem, não são biologicamente nossa família corporal, mas muitos são famílias espiritual. E vem dizendo lá no item 8, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. No entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Olha como é importante a missão do pai. A gente coloca na escola, se matricula, né? Porque justamente quer que aquela criança seja alguém na vida. Isso daí é o desenvolvimento intelectual. Mas a gente sabe que a gente precisa das duas asas equilibradas, né? O intelectual e o moral. Porque na realidade, muitas pessoas falam: não preciso ir para a escola, eu cuido dos meus filhos muito bem, eu só ensino bem. Só que uma pessoa que não tem estudo, provavelmente vive na ignorância dos fatos, vive na ignorância de descobrir novos horizontes.
e vive na ignorância até de estudar uma boa religião, de estudar uma boa filosofia de vida, porque mal sabe ler, não sabe escrever, não se interessa ou não teve acesso, perdeu as oportunidades. Então, privar uma criança da educação intelectual é uma responsabilidade muito séria, porque na realidade a gente só tira o véu da ignorância através do estudo, do conhecimento. Não diz já pra gente que a gente tem que se instruir e depois amar? Por quê? Porque para a gente entender o que é o amor, tudo que a gente faz no centro espírita, a gente estuda o tempo todo. E a gente estuda, e parece que a gente nunca sabe nada. Não é isso? Imagina se nós fôssemos ignorantes do espiritismo, né? De uma doutrina que chega até a gente com tanto esclarecimento. Quantos erros nós estaríamos cometendo? Eu tenho certeza, sim, que todos nós aqui sabemos das nossas más inclinações. Através de uma autoanálise simples, chegar em casa, fechar o olho, ficar quietinho assim, começar a refletir, em vez de pensar tudo de errado que eu gosto ou que ainda me compraz, que me dá prazer. Mesmo que a gente não faça, mas a gente sabe. E aí a gente evita por quê? Por esclarecimento. Porque a gente estuda e vem chegar à conclusão que moralmente aquilo não vai nos adiantar, vai nos atrasar ou vai nos paralisar durante tempo. E a gente começa a combater as más inclinações da gente, a nossa reforma íntima. Mas isso pelo esclarecimento. Então o intelecto, ele realmente tem que ser incentivado. Mas ele tem que ser incentivado para aquela criança poder descortinar assim todos os caminhos a seguir e escolher verdadeiramente o caminho certo. Mas por quê? Através do que ela pôde avaliar de certo, de errado, não através de um dogma que uma pessoa falou que aquilo é errado ou aquilo é certo. Ela vai poder contextualizar, ela vai poder questionar e vai poder fazer as suas escolhas de uma forma mais precisa, errando menos. Os que encarnam numa família, pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Sabe aquela família que tem sempre um primo que ele é o complicado da família, que cria sempre tumulto, né? Ou um tio que a mãe só vive preocupada, que só faz besteira, preocupa a família toda. Ninguém aqui tem uma pessoa assim na família. Eu tenho certeza que todos aqui têm famílias que não dão problema. Eu não vou nem dizer que a gente pode ter um irmão, né? Porque é muito próximo. Então, eu estou falando um tio, um primo, né? Mas na realidade, vocês já viram aquela família que o pai e a mãe ali super, assim, consciente da educação, dos valores morais, tem 3 filhos e um fica desgarrado e dá para tudo de errado, preocupa o tempo todo, a família toda, a família fazendo de tudo, apoiando, e aquele adolescente, aquele adulto sempre opta pelo caminho que não é o mais correto. Eu escutei uma coisa que falou que realmente o atalho, o atalho nunca leva você para o lado do bem. O atalho nunca leva você para um caminho certo. Quando você quer cortar caminho e fazer o atalho, você está no lugar errado. Então, na realidade, a gente precisa passar pelaquela escola de educação. E aí a gente vê várias pessoas hoje em dia procurando atalho nas situações. E o atalho realmente, às vezes, na pressa, na afobação, não pensam e são inconsequentes. E a gente vê que isso acontece muito. Agora, por que acontece se aquela família tem a mesma educação dentro de casa, os mesmos pais ali, a mesma atenção, e um daqueles ali não assimila a educação? Vem dizendo assim: segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências.
Então, às vezes, aquela família que recebe um espírito que vai ser nessa ovelha desgarrada, ela foi preparada lá na programação reencarnatória, lá, porque são espíritos que já estão evoluídos, que já têm condições de ensinar e de ajudar. E aí, aquele espírito precisa evoluir. Mas não faz parte da família espiritual, porque a família espiritual é essa que você se sente bem, aquela que você fica à vontade, feliz, sabe, que te dá um prazer em estar junto. Esse não, esse está sempre perturbando o ambiente da casa e da família, mas é aquele escolhido para aquele lar, para justamente moldar, ajustar, ensinar, tentar, criar e modificar as más tendências. Então, olha a importância que essa família e o papel que os cuidadores vão ter sobre aquele espírito que está ali sob a sua tutela. Porque o nosso pai, está lá cuidando da gente o tempo todo. E aí, confia a nós como co-criadores vários filhos dele. E a gente falha na missão, gente. Por isso que a missão dos pais ela é belíssima dentro da visão espírita. Porque a gente vem com a missão que Deus nos confia, de botar um espírito sobre os nossos cuidados. Então aquele espírito frágil, vem ali para a gente cuidar. Olha só que responsabilidade. Mas se Deus achasse que nós não tivéssemos essa condição, nós não teríamos essa visão e essa noção de procriação, da lei da preservação, da gente viver em sociedade. Então, se isso daí nos é facultado, é porque realmente a gente tem condições. A gente não receberia nenhum tipo de missão que não nos fosse capaz de cumpri-las. Então, por isso que a gente tem que entender essa missão. E aí dentro da missão dos filhos com os pais, vem dizendo lá na instrução dos espíritos que a ingratidão dos filhos e os laços de família, vem dizendo assim, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. A gente vê, às vezes, quem tem oportunidade de ir a algum hospital, algum lugar assim, um asilo, vocês aqui fazem um trabalho, aí vocês veem aqueles idosos que têm família, mas que a família nem vai lá visitar, não dá nenhum tipo de assistência, que são esses espíritos que não têm esse sentimento de gratidão. E porque foram maltratados, ou porque falam assim, você não sabe como é que ele era quando ele foi jovem, você não sabe o que ele fez comigo. Então, vocês imaginam, que sofrimento esse espírito ainda vai passar, talvez, em algumas encarnações, para ter um resgate desse de amor e poder entender que aquele espírito errante, ele ainda é um espírito imperfeito, mas ele não é o erro. Muitas vezes a gente julga nossos pais pelo erro, ou os nossos filhos pelo erro, mas na realidade, aquela pessoa não é o erro. Aquela pessoa é um espírito que está em aprendizado como nós. E aí, se a gente julga a pessoa pelo erro, significa que a pessoa é o erro, mas a pessoa não é. Você tem que tirar o erro da pessoa e ver aquele espírito como um espírito ainda em progresso, em desenvolvimento. E que nós, em algumas situações, estamos melhores às vezes do que o outro, mas em outras estamos piores. Porque não existe, essa escala toda retinha. Nós todos aqui estamos na mesma crosta terrestre com as mesmas imperfeições. Eu tenho uma imperfeição maior numa área, mas já consegui subir em outra área, já consegui me aprimorar. Mas aquela pessoa que está do meu lado ainda, ela está muito melhor naquela área que eu ainda não desenvolvi, que eu ainda sou muito egoísta, sou muito orgulhosa, ela já superou isso. A gente só vai conseguir ter esse amor verdadeiro pelas pessoas, para ajudar na progressão, quando a gente começar a olhar todo mundo, não pelo erro, não pelo que faz, e sim como espíritos que naquele momento estão desequilibrados, espíritos naquele momento que estão doentes, espíritos que ainda não tiveram a oportunidade do conhecimento. Tem espíritos muito ignorantes, não são os ignorantes que brigam e batem, os ignorantes de conhecimento. Então, como é que aquele filho, aquela criança de 5 anos, se você começar a conversar com ela sobre a lei
física, etc e tal, a criança vai ficar assim, ela não sabe nem ainda quanto é 2 mais 2, está aprendendo a contar lá nas laranjinhas e nos palitinhos, não é assim? E aí você chega e quer falar uma porção de lei de física, quer falar equação de 2º grau, a criança não entende. Somos nós. Nós somos assim. Os espíritos ainda infantis, que temos o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, um espírito de luz com a gente aqui, o tempo todo do nosso lado. Hoje ele vai acertar. Hoje eu vou ensinar ele 2 mais 2, hoje ele vai acertar, cara. Agora eu vou fazer com mamão, agora eu vou fazer com laranja. Não, hoje eu vou ensinar com sorvete, ele adora sorvete. 2 mais 2 é 4. Eu falo, não é 5. Não é assim? Porque a gente é teimoso. E é esse espírito infantil. Nós somos assim ainda. Então, como é que a gente vai exigir daquele espírito que está do lado, que já saiba quanto é 2 mais 2, 3 mais 3, já sabe a multiplicação, divisão, equação? Não sabe. Mas vocês entendem a paciência que a espiritualidade tem conosco? A permissão que a gente tem de estar aqui encarnado sob uma proteção divina? Porque vocês imaginam, a gente para chegar a ser um guardião, um mentor, um anjo da guarda, né? De alguém, olha quantas encarnações a gente vai ter que ter. Porque esse anjinho da guarda que fica conosco, né, o nosso protetor, o nosso guia espiritual, ele já errou muito. Então ele não julga mais a gente pelo nosso erro. Porque ele, na realidade, ele não vibra como a gente. Ele ensina o tempo todo e acolhe, ensina e acolhe. Então a gente tem que ter um pouco dessa noção também quando a gente está educando os nossos filhos. Que espírito é aquele, né? Em que condição de elevação moral e intelectual aquele espírito se apresenta para a gente ter paciência. E aí vem dizendo uma coisa que eu acho muito bonita de Santo Agostinho, que fala da missão dos pais. É um alerta que ele fala assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, na realidade, não importa se nós somos pais biológicos, né? Porque hoje em dia, você não precisa ter um filho biológico, né? Você pode ter um dador de óvulo, pode ter, né, a fecundação in vitro, né? Até os homoafetivos podem gerar um filho no ventre. Então, não existe mais, né, essa concepção que o filho é aquele que é gerado somente pelo ventre da mãe, que é o biológico. Nós temos que entender o nosso papel de maternagem e de paternagem dentro da missão dos pais na visão espírita. A responsabilidade que a gente tem com essa alma que não é criada pela gente. Ela vem do espaço e a gente recebe essa incumbência de cuidar e de aproximar o máximo possível essa alma de Deus, dos valores e das leis divinas que a gente tanto aprende dentro do Espiritismo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa missão dentro da doutrina aí que nos é apresentada, tá? Muito obrigada e boa noite.